Uma coisa que fugiu à minha reflexão, que você pontuou, que eu falei no início, né, do verdadeiro sentido do ecumenismo. Eu esqueci da palavra sincretismo. Há um abismo. Por isso que eu citei outras religiões, não por preconceito, mas por distância, incompatibilidade bíblico-teológica. É impossível. Sincretismo é impossível. Ecumenismo, no pleno sentido da palavra, de unidade anticristão, sendo que a pedra fundamental de salvação é Jesus Cristo. E eu posso encerrar minha colaboração dizendo, olha, o verdadeiro católico será salvo independentemente de, e o verdadeiro evangélico será salvo independentemente de. Tudo aquilo que nos distraiu é só distração e decoração da casa. Eu recentemente penso essa distância entre nós como a parábola do filho pródigo. Aplico a parábola ao nosso tempo. Um mesmo pai, com uma profunda disposição no coração de amar os dois filhos. Um infiel está perdido longe de casa e um fiel pode se perder dentro de casa. Então, assim, também vi muitos católicos intolerantes. Aí, por exemplo, Tiago, um missionário católico, diz, não é isso que diz os documentos. Aí eu, perdão, tô brincando. Sim. Então, assim, ó, você pode ser fiel e ser intolerante. E não conhecer a doutrina da igreja, né? Porque muito católico nem leu o catecismo da igreja ainda. Rapaz, você entrou num ponto. Alguém perguntou, e aí, cara, vai virar logo católico? Eu falei bem assim, olha, a cooperação que eu estou dando para ambos os lados, talvez ela não fosse totalmente plena se eu me tornasse católico. De quê? Nesse exato momento, eu estou servindo como equilíbrio para evangélicos, ao mesmo tempo que eu estou servindo como um instrumento santificador a católicos. Por exemplo, um católico me procurou essa semana dizendo, muito obrigado. Até te conhecer, eu era apenas católico do IBGE. Estou indo me confessar e voltar para o trilho que eu abandonei há muito tempo. É mais ou menos assim, ó. Padres ou ministros católicos dizendo, rapaz, um pastor está sendo mais católico que você, tome vergonha. Sim, sim. Essa aula de Mariologia, talvez eu não daria essa aula de Mariologia toda. Tome vergonha na sua cara. Então, assim, os evangélicos estão dizendo que eu estou louco, apóstata e desviado. E eu estou querendo só ser amigo do pai, dizendo, ei, cara, a gente está de bobeira, o pai está ali sentado na cadeira de balanço, dizendo, vocês vão sentar aqui do meu lado quando? Fazer os dois conversarem. Fazer os dois conversarem, sabe? A distância é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, mas foi colocada por aquilo que eu chamo de espantalho teológico, que é uma imaturidade moral, cognitiva, sabe? Do tipo assim, ó, existem impressões na nossa cognição que nos impedem de ampliar qualquer tipo de raciocínio. Para não chamar isso de ignorância, tá? Para não chamar isso de burrice, vamos chamar de um nome bonito. É uma impressão cognitiva que a pessoa aceita na alma, na psique, na sua intelectualidade, que impede essa pessoa de fazer uma reflexão completa. Então olha quantos comentários horrorosos. Aí eu tive esse papo com a minha esposa. Keila, por que o desrespeito a Maria é sério? E ela disse, você crê que o desrespeito a Maria pode ser salvífico, impedir a salvação? Sim. Hã? Mas não é Cristo que salva? Sim. Mas a estupidez, a grosseria, o ataque a Maria ou a qualquer outra pessoa demonstra a ausência de novo nascimento, porque o novo nascimento e o processo de santificação, ele é seguido de humildade, as virtudes das bem-aventuranças, os frutos do Espírito Santo que Paulo narra em suas epístolas. Então, se eu ofendo aquilo que é digno de respeito, veneração, louvor, eu demonstro que não há novo nascimento, porque o novo nascimento ele é seguido de perplexidade, humildade, submissão e disposição a mudar de opinião diante de um processo santificatório. Então, o que eu pensava ontem, talvez eu não penso hoje, não porque eu mudei de opinião, mas porque eu santifiquei. Sim. Eu mudei a perspectiva numa jornada de santificação. Então, se um evangélico ofende Maria, desrespeita Maria, desonra Maria, assim como desonra você, a mim, a uma autoridade constituída, você demonstra que você não é.
Você demonstra que você não que nasceu, não nasceu de novo. Né? Então, do tipo assim, ó, não é aspas que não te salva, é que demonstra que você não é salvo. Porque eu já preguei e expliquei sobre isso. Obras não salvam. Mas quem é salvo faz as obras. Mas as obras são evidência de salvação. Sim. Então, como você é salvo se você é inútil? Como você é salvo se você não demonstra misericórdia, amor, compreensão, humildade? Vou te dar um exemplo. Reverendo Russell Shedd, um pastor que, acho que há uns 10 anos, foi para o Senhor. A filha disse, eu só afirmo que o meu pai é pecador porque a Bíblia assim o diz. Se você, católico, tá? Do tipo assim, um erudito teológico, sim, tá? sim. Tem Bíblias dele, né? Se você chegasse para ele... Eu conheço evangélicos santos. Um erudito, entre aspas. um teólogo pleno, assim, ó, para te dar aula sobre o que você quiser. Se ele fizesse uma exposição, uma pregação, e você chegar dizendo, irmão Shedd, reverendo Shedd, eu discordo daquilo que o senhor falou ali. Aí ele chegava com toda a humildade e mansidão, dizendo, amém, querido, você pode anotar aqui? Você anota para mim onde que você acha que eu estou errado, você coloca a referência, se o irmão tem algum livro, eu vou ler, vou ponderar, e depois eu respondo o irmão. Pode ser assim? Isso é santidade para nós. Isso é santidade. Porque uma coisa é ser salvo. Para ser salvo, basta aceitar Jesus, crer em Jesus e para nós católicos, arrepender dos pecados. Você já merece o céu. Você já ganha o céu por isso. A outra coisa é chegar à estatura de Cristo. Eu nasci na igreja e não cheguei. Eu tenho que converter todo dia. Mas aquilo que eu estava falando ali, de lutar para não processar ninguém, é para não sair desse caminho de virtude, que eu não conhecendo o que Adão me deu como herança pecaminosa, eu conheço os meus defeitos e as minhas qualidades. Então eu não quero sair desse lugar. Por quê? Eu já tenho uma desvantagem. Eu tenho a herança de Adão, eu sou órfão de pai vivo, que me dá toda uma estrutura, talvez anarquista, da minha compreensão da vida. Eu fui um cara de favela até os 18 anos, então tem aquela indignação que vem do rap. Eu sou um cara do rock and roll, eu sou um cara dessa estética motociclista, então eu já sou radical pela a herança de Adão e aquilo que a vida imprimiu em mim. Se eu não me perceber na jornada de santificação, acabou. Acabou para mim. Então eu tenho que me perceber. Aí os irmãos ficam insistindo, por exemplo, para me devolver a esse lugar de impetuosidade. Não. Eu só quero ser santo, cara. Só quero ser santo. Então assim, ó, um cara como eu, que tem ferramentas para ir para uma guerra, tá dizendo, vai não. Aí os irmãos que dizem que são pacíficos, em momentos como esse, de contradição teológica, eles demonstram uma natureza horrorosa, agressiva, belicosa e tal. Mas é o irmão assim, ó, do paz e amor no domingo. Paz, querido. Aí nesses momentos revela um dragão almático tão grande. Aí um cara que já é rock and roll como eu tá dizendo, ei, velho, calma, mano. Não precisa dessa guerra, né? Não precisa dessa guerra, entende? Relaxa. Mas eu acredito que foi uma manhã abençoadora. O início de vários outros diálogos necessários que a gente precisa ter para compreender com maior grandeza o Evangelho de Deus entre nós. Obrigado, macho. Eu que agradeço. Tamo junto. Talvez para entender a veneração aos santos, a veneração aos anjos é muito bíblica. Os anjos estão na Bíblia o tempo todo. A Bíblia fala de anjo da guarda e é uma das primeiras coisas que a gente ensina para a criança, porque o Pai Nosso é uma oração maior. A criança até decorar o Pai Nosso demora mais. A oração do Santo Anjo é pequenininha. E eu falo isso porque a missão do diabo é gerar divisão. Essa história, meu santo não bateu com o seu, né? A missão dos anjos é nos unir, fazer uma só família. Esse é o desejo de Deus, que haja amor verdadeiro.
Então, a devoção aos anjos, de rezar, pedir a proteção, de rezar, pedir luzes. Eu, quando criança, ia fazer prova e não lembrava, pedia ajuda do anjo da guarda, né? Várias vezes que eu passei por perigo de afogar, de acidente de carro. E eu sei que tem uma presença do meu lado, que é não para afastar da presença de Deus, é o contrário, né? Deus vai dizer a Moisés: eu colocarei um anjo à sua frente para te mostrar o caminho. Então, talvez se não quer ser devoto de santo, não precisa, né? Mas a devoção aos anjos é bíblica. E várias outras coisas na Bíblia, a questão do divórcio, né? Para nós católicos, hoje eu vi um videozinho lá dizendo: não, a igreja autoriza já casar de novo. Não, senhor. Era um debate jornalista, saiu uma nota do Papa aí sobre poligamia, e aí o jornalista falando besteira lá que a igreja já deixa casar de novo. Está muito claro na Bíblia que o casamento é um só. Sim. E a maioria dos evangélicos não entende. Vocês traduzem matrimônio em caso de adultério, né? E a nossa tradução está em caso de casamento falso. Não separar da mulher, a não ser em caso de casamento falso. O que é um casamento falso? É um casamento que não tem valor jurídico. Seria um concubinato, né? Alguém que foi morar junto, mas não teve um casamento verdadeiro. A ausência de piedade de um católico professo configura isso também, um falso casamento? Uma das partes? Não? Não. A não ser que ele teria que simular para o casamento ser falso. Mesmo que casou na igreja, mas ele fez uma simulação, aí é falso. Ou fez um dolo também, a pessoa enganou a outra para conseguir o consentimento. Mas está muito claro na Bíblia que até que a morte o separe, né? Uhum. Casou errado, o problema é seu. Então, para nós, assim, a questão dos sacramentos, a unção dos enfermos, está em Tiago. Tiago manda ungir. Uhum. E chama os presbíteros da igreja, e quantos milagres eu já vi pela unção dos enfermos. De lá, ou o contrário também, quantas pessoas que eu vi que morreram em paz por receber a unção. O batismo, muitos evangélicos sem batizar. Às vezes eu vou fazer entrevista de casamento, aí vem a moça: qual que é a sua religião? Católica. Aí o rapaz: qual que é a sua religião? Evangélico. Você é batizado? Não. Eu falo: então nem evangélico você é. Alguns eu encaminhei para o batismo na igreja evangélica. Olha só. Falei: para você ser evangélico você tem que batizar. Batiza lá, né? Mas para nós o central mesmo é a Eucaristia, que para nós não é símbolo. Porque se fosse símbolo, Jesus não teria falado pode ir embora em João 6. Ele teria chamado: não, volta aqui, não vai embora não, gente, é só sentido figurado, né? E ele sustentou a literalidade. Sustentou. Se quiser ir embora, pode ir embora. Vocês também não vão embora não? Né? Pergunta para os 12. E aí Pedro vai dizer: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Depois, São Paulo aos Romanos, ele vai dizer: antes de comungar do corpo do Senhor e beber do cálice do Senhor, examine a própria consciência, para não comungar a própria condenação. Se fosse só um pão e só um suco de uva, não faria mal nenhum. Né? Não teria que examinar a consciência. Nem condenaria o homem, só pão, é só suco. Ah, Jesus Cristo. Pessoal,